Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, onde a cada mensagem a gente fala sobre Cristo. E o meu nome é Yasmin, tenho 20 anos, e na mensagem de hoje a gente vai estar lá em Neemias 4, começando do versículo 1 até o 23, na verdade. E sucedeu que, ouvindo Sanbaleque que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão a Cabaloão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sanbaleque e Tobias, os arabios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, irritaram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos a nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: Já desaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os maternos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares que tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares abaixo, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com a sua espada e com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, e os escudos, e os arcos, e as couraças, e os chefes deles estavam por detrás de toda a casa de Judá, e os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas, e os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E eu disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvistes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha a lança desde a subida da alva até
ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia em obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos os nossos vestidos. Cada um ia com as suas armas à água. O que a gente pode falar aqui é sobre, apesar das tentações, a gente não pode parar a obra do Senhor. E que a gente deve estar sempre pedindo discernimento para o Senhor, porque o diabo a todo momento está tentando nos parar. E que enquanto a gente faz a obra, a gente deve prestar atenção em tudo o que acontece ao nosso redor. Pois o diabo muitas vezes pode usar até pessoas próximas que amamos para nos parar no meio do caminho. E que devemos buscar discernimento do Senhor por conta disso. Mas que não devemos fazer nada com as nossas próprias mãos, mas colocar diante do altar do Senhor. Pois assim a gente sabe que é o melhor jeito, porque a vingança é do Senhor e não nossa. Porque a gente só vai acabar estragando os planos do Senhor para nossa vida, mexendo com o que não devemos. E é isso que eu queria falar hoje. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal. E até a próxima. Tchau! Que Deus abençoe a vida de vocês.